Bom, agora a gente vai mostrar para vocês ferramentas que são ditas como mais voltadas para a luthieria. A Paula vai falar um pouco de cada uma delas, tem poucas que são imprescindíveis, algumas você consegue ter variações, até construí-las de forma alternativa, então é assim, muita coisa dá para adaptar. É isso aí, então todas as ferramentas elas são possíveis de encontrar, algumas são realmente feitas para a luthieria, foram desenvolvidas para facilitar o trabalho de um luthier, mas você que está começando agora a fazer sua guitarra e está achando, nossa, preciso ter muitas ferramentas que eu não conheço, pode ficar tranquilo que existem muitas adaptações que a gente faz, inclusive durante o curso, para que você consiga fazer sua guitarra sem essa necessidade de procurar essas ferramentas que muitas vezes podem até ser caras, né? Tá, então eu vou começar falando dessa cola aqui que a gente usou durante a construção. É uma cola madeira, também muito usada para luthieria e para marcenaria em geral. Hoje é muito fácil encontrar ela aqui no Brasil e ela tem tido muito boa aceitação. Ela é fácil de trabalhar, é fácil de limpar e eu uso ela em todos os meus trabalhos de colagem. Colagem de escala, colagem de braço com corpo, enfim, colagens de peças de madeira, tá? Então eu gosto bastante dessa cola. Essa cola é importada, mas ela já tem representantes no Brasil e você encontra a Titebond. Outra ferramenta que eu trabalho bastante, que eu gosto do acabamento, são as raspilhas, tá? Eu tenho um jogo aqui que tem 3 modelos, cada um com um formato que possibilita você trabalhar curvaturas, partes retas, e elas ajudam bastante para, você acabou de usar uma grosa, por exemplo, e passar a raspilha, você consegue um acabamento mais próximo do definitivo, né? E consegue controlar, inclusive, o excesso de madeira que você vai tirar de uma peça, né? Então eu gosto bastante para fazer os shapes. Então, a gente está começando o curso, né? Tem muita gente que não sabe o que é raspilha. Raspilha são essas chapinhas em que você raspa a madeira, para você ir tirando camadas e acertando a madeira. E é por isso que ela está falando que você tem curvas, onde você tiver curvas você pode facilitar a vida e dar um ótimo acabamento na hora que você raspa. E aí facilita depois o lixamento quando você for dar o acabamento final, né? É essa parte que eu gosto. Quando facilita a gente fica feliz, né? Uma ferramenta também, essa é uma ferramenta mais específica. Ela originalmente não foi desenvolvida para a luthieria, mas hoje pessoas desenvolvem ela para facilitar a vida do luthier, que é uma ferramenta chamada Safety Planer. Nada mais é do que uma plaina que você coloca numa furadeira de bancada para planar madeiras ou partes de madeiras, né? Então, ela não é uma ferramenta fácil de usar no sentido de segurança, então você tem que tomar muito cuidado. Não é uma ferramenta barata, mas é uma ferramenta que eu gosto bastante de usar para fazer alguns serviços, rebaixos de headstock, shapes no corpo, enfim, né? Tirar algum excesso de madeira, planar alguma coisa que está ligeiramente empenado ou torto. Ela ajuda muito no meu dia a dia da oficina. Tá? Se você tiver condição e quiser comprar, é uma ferramenta bem legal. Outra ferramenta também que eu uso bastante é a micro-retífica, que a gente falou nas ferramentas gerais. E eu uso ela bastante com suportes, tá? Aqui a gente tem 2 tipos de suporte que a gente usa ela como tupia. A gente coloca ela na base, né? E aí você consegue trabalhar com ela apoiada, tá? Para trabalhar com ela apoiada, você tem os bits, as fresinhas, que aí varia de acordo com as cavidades que você está trabalhando, numa incrustação, ou um trabalho de marchetaria, alguma coisa assim. Eu uso mais para coisas, para acabamentos artísticos, né? Então, e furações menores, acabamentos de, por exemplo, a guitarra foi pintada e entrou muita tinta em alguma cavidade, então eu uso a micro-retífica para tirar algum excesso, tomando muito cuidado sempre com ela, porque é uma ferramenta que vibra bastante, então você tem que tomar cuidado na hora de segurar, na hora de apoiar para fazer alguma coisa específica, e aí é legal estar atento para o uso dessa ferramenta, né? Principalmente para polir os trastes, eu uso bastante para fazer o acabamento, é bem legal. Me ajuda a ser mais rápido também. Outra ferramenta
de construção para isso, que é uma ferramenta que você pode desenvolver ou comprar pronta, são os gabaritos. Um gabarito importante é o gabarito de espaçamento entre os trastes, tá? Então aqui tem um modelo que eu mesma fiz, que eu apoio a escala, eu colo a escala aqui embaixo. No caso, eu tenho uma serra circular de bancada e isso me ajuda a cortar com precisão as cavidades dos trastes que já estão marcadas aqui. Eu apoio essas cavidades no registro e corto com a profundidade que eu preciso para depois fazer um raio de escala, né? Ou você pode simplesmente apoiar em cima da sua escala e marcar o espaçamento desses trastes para depois fazer manualmente. Esse aqui já é um que você pode comprar pronto, ou até mandar fazer na gráfica, porque é um arquivo, é um vetor que você tem 2 medidas certas, você pode mandar cortar a laser, tá? Ou simplesmente imprimir uma peça e marcar. Então não é difícil ter. Não precisa necessariamente ser um acrílico, você pode imprimir o papel e usar o papel. Isso, eu tenho isso porque eu uso bastante, eu tenho um jig, né, um dispositivo para fazer furações. Então, esses gabaritos me ajudam nesse sentido, tá? Para você que está começando e não tem essa necessidade de comprar um gabarito, você pode realmente imprimir ou simplesmente calcular essas distâncias e marcar, tá? Então, não é impossível, é uma ferramenta específica que ela é dispensável também para quem está começando, você não tem essa obrigação de ter, tá? Mas é importante lembrar que essas medidas são muito importantes. Aqui no curso você vai ter um arquivo para você imprimir e poder criar a distância dos trastes sem ter que fazer esse gabarito ou comprar o gabarito. Exatamente. Outro gabarito que eu tenho, que eu uso bastante, é o gabarito de espaçamento entre as cordas. Esse aqui é um gabarito que eu mesma fiz há algum tempo e ele mede aqui a distância das cordas entre si, tá vendo? Tanto na região do nut como na região da ponte. Por que na região da ponte? Isso é legal para quando você está projetando, você está desenhando uma guitarra. Então você consegue medir os 2 espaçamentos e saber, que legal, para esse espaçamento eu posso usar esse captador que tem tal espaçamento, ou essa ponte que tem tal espaçamento. Você consegue prever que peças que vão caber melhor no seu projeto. Isso aqui também é uma coisa que a gente tem um PDF aí para vocês disponível. Você pode imprimir e medir no papel mesmo essa distância de cordas, que praticamente vocês vão usar muito mais na região da pestana, do nut, né, para fazer esse espaçamento entre as cordas, que é importante para a tocabilidade. Outra ferramenta que é essencial, essa é essencial para você fazer a sua guitarra, que é esse serrote aqui de cortar a cavidade dos trastes. A gente também já comentou, mas ele é muito importante, porque ele tem aqui uma espessura ideal para que não fique muito larga nem muito apertada a cavidade para a instalação dos trastes. Então esse é um serrote de 0,6 milímetros. Ele não é só para luthier, existem marcas que vendem isso como um kit, enfim, eu vou colocar aí para vocês uma referência para que vocês possam procurar e encontrar esse serrote, tá? O importante é a espessura da lâmina, 0,6 milímetros. Esse é o detalhe técnico mais importante. Então, de tudo que eu falei até aqui, essa é uma das ferramentas essenciais, tá? Outra ferramenta que vai ajudar bastante na questão de cortar os trastes são os alicates turquesa, tá? Eu tenho 2 aqui, esse aqui ele facilita o corte, foi um capricho meu, quis comprar isso para facilitar, porque eu estou trabalhando muito com trastes de inox e aí é bem duro de cortar o traste inox, enfim. Então eu tenho 2 modelos aqui. Por que o turquesa? Porque na hora que você instala os trastes na lateral da guitarra, você consegue cortar o mais rente possível da escala. Feito isso, na hora de nivelar essa lateral, você tem menos trabalho, certo? E uma dica legal também, quando você comprar um alicate assim, é nivelar essa região aqui, que ela tem um rebaixo, né? Quanto mais próximo a esse corte tiver, mais fácil e mais próximo o seu traste vai ser cortado e mais fácil fica o seu acabamento. Esse alicate existe, por exemplo, lojas próprias de luthieria, de materiais, de ferramentas de luthieria que vendem esse alicate. E já vem inclusive nivelado. Já vem nivelado e ele é bem mais caro. Então assim, você pode adaptar um alicate de corte, né?
simplesmente rebaixando isso. Com o esmeril, você desgasta para ficar o mais nivelado possível com o corte do... com a face do corte, né? Exatamente. Esse aqui foi o que eu comprei numa loja de material de construção. Eu ainda não nivelei essa parte, porque é recente a minha compra, mas tá aqui um exemplo para você ver como é acessível esse tipo de ferramenta, tá? Também tem os menores, que esses aqui. Esses menorzinhos também são legais para você tirar os trastes, caso, sei lá, um traste saiu errado. Então você consegue tirar eles da escala e recolocar. Uma outra ferramenta que é importante também é um taco de nivelar, para você nivelar tanto a parte de madeira da sua escala quanto os trastes, tá? Esse aqui é um perfil de alumínio que eu colei duas lixas. Eu colei duas para facilitar. Aqui tem uma lixa 220 e aqui tem uma lixa 400, que eu começo o nivelamento com a 220, depois com a 400 e depois sigo o processo. E é um bloco reto, né? Ele me ajuda a deixar os trastes nivelados e facilita porque ele é comprido. E aí ele já nivela diversos trastes por vez. É fácil de encontrar também. De fazer também, né? Com certeza. Não vende desse tamanho, aí você precisa comprar, né, e cortar de um tamanho que você acha legal para fazer seu nivelamento. Aqui ela usou um pedaço de tubo porque o tubo é reto. Você pode usar um pedaço de madeira reto também. Sim, né? Desempenado, retinho, pensando nisso, né? Porque o nivelamento é uma coisa muito importante. As ferramentas precisam ser um pouquinho mais precisas.